preservando essa casa, esse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Leandro Justino, sua esposa, Deus abençoe, essa família abençoada. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Lucas, que entrou em contato com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou feliz de poder rever pessoas aqui que há algum tempo eu já não via, né, Ramon? Deus continue te abençoando. Quem já teve um tempo de mesa com esse rapaz sabe o quanto que ele carrega de Deus, né? Ele é uma voz necessária para a nossa geração, irmãos. Que Deus te preserve em nome de Jesus. Tati, muito tempo que eu não te vejo, né? Tem uma semana. Estivemos ali na semana passada, no ministério dela, junto com a família, com o pai. Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem eu não... Elias, Deus abençoe sua família. A princesinha, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Flávia, Deus abençoe. Fabinho, ô ignorância para tocar bateria, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente fica até meio perdido, né? A gente não sabe o que a gente fala, né? A Sara, Deus abençoe. Deus abençoe. O que falar, né? Esse ministério de louvor abençoado. Que Deus só preserve vocês, guarde vocês. Vocês viram que a Maria já está se sentindo em casa, irmão. Eu prego, a Natália canta, a Maria vem marchando, cortando laço. Que Deus continue abençoando a minha família também. Natália está aqui, né? Hoje Deus preparou essa oportunidade. Eu fico tão honrado quando ela vem, né, Natália? Lá em casa ela vai brigar comigo. Mas Deus abençoe em nome de Jesus. Maria Antonella, é isso daí que vocês viram, irmão. Ela é pentecostal. Ela é avivada, ela é cheia do Espírito Santo. Que atmosfera, irmãos, que atmosfera. Que Deus em Cristo possa... Eu sinto o meu corpo trêmulo desde a hora que eu subi as escadas, irmãos. Não, isso não é emoção barata. Isso não é palavra de efeito de pregador, não. Isso é a presença de Deus. Eu sinto Jesus aqui de uma forma muito natural. Eu sinto Jesus aqui em cada louvor, eu sinto Jesus em cada acorde, em cada nota musical, pastor Leandro. Aleluia, Jesus está aqui. Eu não sei se você gerou alguma expectativa, mas deixa eu te falar, a expectativa ela pode ser frustrada. Hoje o Senhor não quer a sua expectativa, Ele quer a sua fé. Ele quer a sua fé. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. No final, se esse ministério puder me ajudar aqui, louvar mais... Eu vou falar uma coisa, se eu quiser cantar aqui, eu canto. Vocês não vão me intimidar com essa voz de vocês, não, tá? Não vem com gracinha pra ver. Eu só não vou fazer isso porque eu não quero indisposição com vocês. Que eu quero voltar aqui mais vezes, né, Natália? Mas se eu cismar de cantar, dá licença. Brincadeira. Abra sua Bíblia comigo, Efésios, por favor. Pois se alguém puder arrumar só um copinho de água, irmão. Eu estou vindo de uma... Amém. Eu estou vindo, irmãos do céu. Semana passada só minha alma que estava pregando. O corpo não estava bem, não. Mas Deus é misericordioso. Hoje a gente está melhor. Hoje já dá para poder dar uns gritos. Quem gosta de gritar? Aleluia. Aleluia. Efésios, capítulo de número 4, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia, Jesus, aleluia. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 14. E quem achou já sinalize com amém. Diz assim o texto: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha, astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Eu quero frisar o versículo 14, para que não sejamos mais crianças. Para que não sejamos mais crianças. Olha para quem está do teu lado e fala: é tempo de crescer.
Não, é muita gente para pouca voz. Fala, é tempo de crescer. Aleluia. Senta funcionando, glorificando, exaltando, bendizendo ao Senhor. Pastor, me falou o horário que eu tenho que devolver, senão vai ficar só você. Vou não, varão, tô cansado. A gente chegou em Juiz de Fora agora, na hora de ir pro culto amanhã. Essa menina ministra de manhã, de noite tem que ministrar. Não vou não, brincadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem simples, sucinto e eficaz naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Então toda atenção é pouca e sinta-se à vontade para manifestar conforme você sentir a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, carta aos Efésios. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está tratando alguns assuntos, concernente à doutrina de Jesus. Perceba que quando nós debruçamos a essa carta, nós vamos ver que Paulo ele está, pastor Leandro, tratando com a igreja salva, conversa em Cristo Jesus. Ele vai tratar alguns assuntos para a manutenção do crescimento da igreja. E a gente sabe muito bem que alguns assuntos às vezes se torna necessário quando é visto uma projeção de crescimento. Até porque o crescimento ele vai exigir de nós alguns posicionamentos, e só alguns posicionamentos para entrar em ação em nossa vida. Por algumas vezes, sempre será debaixo de uma palavra liderada, uma palavra de autoridade sobre nós. E isso faz as coisas girarem de forma certa no reino de Deus. Paulo, então, ele precisa tratar de alguns assuntos de cunho doutrinário. Ele está estabelecendo uma hierarquia. Ele está estabelecendo um relacionamento. Entenda, quando Deus dá essa necessidade de Paulo estar na cidade de Éfeso, ele já está na sua terceira viagem missionária. Paulo já está entrando num processo ministerial, aonde ele já está se portando, aonde ele já está se colocando. Ele traz consigo algumas referências de vida. Ele traz consigo algumas experiências ministeriais. De fato, quando ele traz isso, nós enxergamos que pessoas, ao ouvir a pregação de Paulo, ela é tocada, sim ou não? Sim. Mas quando eles têm a percepção da manifestação daquilo que Paulo prega, no tocante da sua vivência, eles estão entrando então no entendimento de que a palavra ela traz um efeito aos nossos corações, que precisa se manifestar em nossas ações. Paulo não só prega, ele vive aquilo que ele prega. Paulo não só ensina, mas ele cobra daqueles que lhe ouviram. Por quê? Porque ele ensinou. Se ele ensinou, ele pode cobrar. Isso faz com que aqueles que estão ouvindo a Paulo precisam, de uma certa forma, conseguir trazer a clareza do seu entendimento, para que isso possa ser manifesto neles, porque eles estão entendendo que a palavra que Paulo prega, a palavra que Paulo carrega, flui nele, e quando flui nele, chega alguém, e quando chega alguém, a palavra ela vai promover alguns efeitos, como por exemplo o efeito da transformação, o quebrantamento de coração, e o principal deles, o arrependimento. Ele chega nessa cidade de Éfeso, e a história diz que quando ele ali entra, ele vai encontrar uma cidade vibrante, uma cidade estratégica, uma cidade que tinha um berço cultural, mas também tinha um berço religioso.
Só que quando ele está ali, ele tem a percepção de que havia outros crentes que compartilhavam da mesma fé que ele. Por quê? Porque quando então Jesus, ele completa a sua ascensão ao Pai, ele sobe ao Pai, ele deixa a igreja, ele deixa os apóstolos, ele deixa os seus discípulos, a igreja está crescendo, a igreja está tomando forma, a igreja está aumentando o nível de alcance, porque se cumprira então a promessa do próprio Cristo, que se eles recebessem do Pai em Jerusalém, eles seriam espalhados por toda a terra, eles seriam enviados por toda a terra. A igreja está na fase de viver a promessa cumprida dentro deles, no âmbito espiritual. Só que há uma retaliação da fé, há uma perseguição. Na proporção que a igreja cresce, a perseguição do império também cresce do mesmo modo. Alguns judeus se veem, aleluia, dentro da obrigação de fugir dali para salvar as suas próprias vidas. E em Éfeso eles vão encontrar refúgio, pastor Justino. Em Éfeso eles vão encontrar socorro. Em Éfeso eles vão encontrar uma porta de escape. Quem nunca precisara de uma porta de escape? Quem nunca precisara de uma porta que ele pudesse ali entrar sem ser julgado por aquilo que ele era, mas que ele pudesse apenas se esconder, para que ele não pudesse morrer, para que ele não pudesse estagnar. Deus então, pela sua infinita misericórdia, enxerga a necessidade de colocar Paulo dentro daquele território. Quando Paulo ali identifica esses cristãos, quando Paulo ali encontra essa igreja fragilizada, encontra esta igreja perseguida, essa igreja amedrontada, ele vai ter um diálogo com eles. É como se Paulo colocasse eles à mesa para poder ouvir as dores deles, para poder ouvir as queixas deles, para ouvir as necessidades dele. E nesse diálogo que Paulo estabelece, nasce a curiosidade em Paulo de perguntar para eles se eles entendiam quem era a pessoa do Espírito Santo. Olha para cá, eu estou te falando de gente que viu Jesus ressuscitar, eu estou te falando de gente que viu Jesus operar maravilhas e prodígios. Só que quando Paulo pergunta acerca da pessoa do Espírito Santo, para surpresa de Paulo, eles não sabiam, porque eles ainda não haviam tido um relacionamento com o Espírito Santo. Paulo então tem a necessidade de aplicar neles a doutrina do Espírito Santo. Quando Paulo começa a falar acerca do Espírito Santo, aqueles que estão lhe ouvindo têm o seu coração aquebrantado. Quando o coração se aquebranta, o arrependimento desce no coração do homem, começa a brotar o que nós chamamos de avivamento. Vou repetir isso. Quando a necessidade de arrependimento grita na alma do homem, que ele entende que o tudo sem Jesus é nada, o vazio que um homem carrega só pode ser preenchido pela presença de Deus, ele começa a manifestar o arrependimento. Quando ele começa a manifestar o arrependimento, é como se o Espírito começasse a se aproximar, dizendo: ali vai uma pessoa que vai experimentar de mim. Por quê? Porque avivamento precede arrependimento. Na medida que eles se arrependem, na medida que eles são doutrinados, há uma necessidade de experimentar de coisas que eles ainda não haviam experimentado. E quando Deus faz com que um povo sinta uma necessidade de viver uma novidade, o mesmo Deus que envia o apóstolo, manifesta nele também uma necessidade de mudar o nível do ministério que ele está exercendo. A prova disso é Atos capítulo de número 19, o texto vai dizer que quando Paulo coloca as mãos sobre a cabeça daqueles judeus que lhe ouviam, de forma eminente, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para cá, é alguém sedento do Espírito, vivendo a novidade do Espírito, e é alguém cheio do Espírito, compartilhando aquilo que recebeu. Eu vou falar até alguém entender. É alguém na necessidade do Espírito, experimentando coisas que ainda pelo Espírito não havia vivido, através de alguém que já estava no nível acima, mas o nível acima não colocava
estava na impossibilidade de compartilhar aquilo que havia recebido. Por quê? Porque o Espírito te enche não para armazenamento, o Espírito te enche não para domínio próprio seu, mas o Espírito te enche de modo que sai do céu, passa em nós e toca em alguém. Oh glória, eu vou falar até alguém entender. Sai de lá, passa por nós, toca até alguém. Você está achando que Deus te deu esse talento do louvor só para o teu nome ser reconhecido? Não, é porque sai de lá, passa em você e toca alguém. Você está achando que você prega muito bem só para o teu nome ser ovacionado? Não, é porque sai de lá, passa em você, toca em alguém. O Espírito Santo é assim, ele enche o vazio e pega do cheio para compartilhar com aquele que não tem. Isso traz a manifestação do Evangelho. Jesus era o homem mais sábio de entendimento, mas ele também, todo dotado de conhecimento, era o mais humilde de colocar alguém sentado para ouvir e compartilhar aquilo que ele carregava. Paulo entende disso. Por entender disso, Paulo precisa tratar assuntos concernentes à fé, à doutrina. E entenda, a cada apresentação que Paulo traz na carta de Efésios, ele de uma forma simples e até mesmo espontânea, ele manifesta o Cristo que ele crê. As pregações, os ensinamentos de Paulo são ensinamentos cristocêntricos. Paulo não tem dificuldade, pastor Leandro, ele não tem dificuldade, Fábio, em vincular a mensagem dele a Cristo. Ele não tem dificuldade em vincular aquilo que ele fala associado a Cristo, porque ele entende que Cristo é a fonte, porque dele, para ele, são todas as coisas. E olha para cá, Paulo começa a ter a percepção que quando ele entra em Éfeso, o Senhor não está levando ele apenas para doutrinar um povo, mas o Senhor também está dizendo: Paulo, segura firme, porque virá um nível de guerra espiritual. O Senhor está falando acerca de um domínio instaurado, a qual o inimigo, o adversário, que é centralizado como figura principal concernente à fé, pertence ao reino das trevas. E olha para cá, um reino extremamente organizado, um reino extremamente organizado a modo que cada legião, que cada potestade, que cada espírito maligno tem o seu trabalho e a sua função para um determinado fim. Paulo vai entrar nesta guerra, e a guerra começa por quê? Porque ele identifica que no centro da cidade havia um templo chamado de Templo de Artemis, aonde eles adoravam uma deusa por nome de Diana. A essa deusa eles atribuíam alguns feitos, como por exemplo a proeza da fertilidade. Eles atribuíam que graças a essa mulher, as mulheres tinham a oportunidade de conceber e dar à luz às crianças. Sabe o que elas estão dizendo? Aquilo que nós estamos trazendo à vida em forma de filho foi um presente de Diana, de modo que elas têm a necessidade de devolver em oferta aquilo que elas receberam. Não bastava atribuir a fertilidade a ela, eles também vão atribuir aquilo que nós entendemos que cada semente lançada, que cada plantação ali plantada só cresce e desenvolve a fim de ter a sua finalidade devolvida à população em forma de alimento, porque Diana permitiu,
Olha para cá, nós estamos falando de uma das duas funcionalidades do homem como aleluia, de desenvolvimento de humano: a necessidade de alimentar e a necessidade de compartilhar, a necessidade de crescer, a necessidade de procriar, a necessidade de conceber. Eles estão atribuindo isso a Diana, de modo que diariamente era confeccionado alguns artefatos, miniaturas do templo aonde essa deusa era adorada. Olha a problemática que Paulo vai enfrentar. Eles não estão apenas frequentando o templo desta deusa, eles não estão apenas entrando ali para entregar oferta. Pior, depois que o culto termina, eles vão levar utensílios, artefatos religiosos. Sabe o que é isso? O culto deles não se limitava no templo de Diana. Eles agora vão criar e construir os próprios templos particulares. Eles estão levantando dentro da sua casa os seus altares. Eles estão ovacionando a sua deusa. Sabe o que eles estão dizendo em outra linha? Porque nós adoramos a Deus aqui, mas nós estendemos esse lugar dentro das nossas casas, sim ou não? Eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dizendo: Diana, você está comigo no templo, mas eu quero que você esteja comigo também dentro de casa. O problema começa aí, porque uma coisa é errar no templo, outra coisa é levar o erro repetido para dentro de casa. Vamos falar de novo. Uma coisa é errar no templo, outra coisa é repetir o erro do templo dentro de casa. Eles estão dando a chave da sua casa para Diana. Eles estão abrindo um âmbito familiar para Diana. Em outras línguas, em outras palavras, eles estão dizendo: Diana, saia do templo, se manifesta dentro de casa, fique à vontade na nossa casa. Isso é uma cópia barateada de Satanás, porque entenda, tudo que nós fazemos aqui nesse ambiente espiritual é original, lá fora é uma cópia barata. Eles sabem que Jesus tinha prazer de chegar dentro de uma casa, partir o pão, ceiar com aqueles que estavam, e no momento da necessidade voltar na mesma casa e dizer: tira a pedra, Lázaro venha para fora. Eles sabem que era do feitio de Jesus sentar na mesa, compartilhar um alimento, porque o alimento para o judeu representa comunhão, a mesa representa comunhão, representa gratidão. Eles sabiam disso. Não basta eles saberem, eles querem reproduzir. Só que olha para cá, o problema de Satanás é esse: a cópia, se não vir do projeto original, não presta para nada. A cópia, se não for enraizada naquilo que é verdade, não serve para nada. Enquanto aqui nós manifestamos uma verdade, lá no mundo lá fora, o diabo manifesta uma inverdade. O que é isso? É a desconstrução da verdade. Pregador, por que eles não têm a verdade? Porque eles não têm Cristo como seu Deus e como Filho do Pai. Por quê? Porque Ele é a verdade manifesta ao homem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe o que é isso? Não dá para viver com Jesus relativizando a verdade. Não dá para viver com Jesus afunilando, enquadrando, encaixando a verdade nos nossos termos. Olha para cá, uma vez que você aceita Cristo, você precisa entender que a verdade dele é entregue a você, e a sua obrigação é manifestar a verdade que foi enviada para o homem. De modo que se eu relativizo a verdade, eu não estou falando do Evangelho. Paulo precisa quebrar a mentira. Paulo precisa destruir o engano. Paulo precisa acabar com o ocultismo. Paulo precisa acabar com a religiosidade. Paulo precisa acabar com a idolatria. Paulo precisa destruir os falsos altares. Paulo precisa destruir os falsos deuses. E como que ele faz isso? Falando a verdade. Porque ela é infalível.
Eu sei que algumas verdades são difíceis, pastor Leandro, de serem tragadas por nós. Mas mesmo na dificuldade de receber a verdade, Ele não tem dificuldade nenhuma de entregar a verdade. Ele é a verdade manifesta aos homens. Paulo está pregando. Quem está lhe ouvindo está aprendendo com Paulo, de modo que é um problema. A cidade de Éfeso era uma das principais províncias romanas estabelecidas ali na Ásia. Era de forma diária e muito comum eles verem todos os dias grandes embarcações entrarem e sair da cidade carregando ouro, carregando prata, carregando bronze, carregando toda sorte de prosperidade, porque era uma cidade portuária. Grandes navegações passavam por ali, grandes civilizações queriam estar ali. Só que quando eu te disse que esses artefatos eram distribuídos, eram vendidos, entenda, havia, pastor Leandro, todo um sistema organizado. Só que tem um problema, me pergunta qual? Ih, preguiça, hein? Vou falar de novo. Havia um problema, me pergunta qual? Paulo chegou. Não, vou repetir isso. Paulo chegou. Tu não tem noção do que você é quando você carrega a verdade. Paulo chega, e por ele não ter dificuldade de se relacionar com a verdade, ele prega a verdade do jeito que ela é. Ele entrega do jeito que é. Não é esses pregador modinha aí que muda, que, né, para poder manter a manutenção das suas agendas. Não, ele entrega a verdade do jeito que é. E se não gostar, leva para casa e coma lá dentro. Era assim que Paulo fazia. O compromisso dele era com a verdade. E olha para cá, é impossível alguém não se submeter à verdade e não ter a tua vida transformada. É impossível. Na medida que Paulo prega a verdade estabelecida, na medida que a verdade é estabelecida, as vendas desses artefatos religiosos entram em crise, vai em queda. Por quê? Porque alguém chegou carregado por uma palavra. Olha para cá, Paulo está pregando os livros de magia negra, as velas de todas as cores, as miniaturas do templo de Artemis, Elias, param de ser vendido. Quando para de ser vendido, dói no bolso de alguém. Quando dói no bolso de alguém, alguém grita. Por quê? Porque por trás de um falso profeta sempre terá alguém se beneficiando por ele. Não, vou falar de novo para você poder, martelar. Por trás de um falso profeta sempre terá alguém sendo beneficiado por ele. E pior, por trás de falso profeta sempre tem um falso crente. Por trás de um falso profeta sempre tem uma falsa profecia. Vai apertar, mas vai curar alguém. Dói no bolso de alguém. Quando dói no bolso, um homem por nome de Demétrios grita, e ele diz: aonde está a riqueza de Éfeso? Ele precisa investigar. Por quê? Porque aquilo que movimentava a cidade foi freado. Vou repetir. O que movimentava a cidade foi freado. Deixa eu abrir aspas aqui para poder aplicar isso. Deus vai parar alguém. Não, só uns 3 entendeu. Deus vai parar alguém. A obra não será comprometida. Deus vai parar alguém. Para de entrar o dinheiro, o que era beneficiado grita: preciso investigar. E para desgraça dele, quando ele investiga, Elias, eu imagino que ele deveria encontrar ele imaginaria encontrar alguma coisa que deixaria ele boquiaberto.
algo muito resplandecente, digamos assim, numa posição de destaque, mas o que ele encontra é um homem manco de uma perna, no meio de uma praça, pregando uma verdade. E pior, Paulo prega de manhã e tem quem lhe ouça. Paulo prega de tarde e tem quem lhe ouça. Paulo prega de noite e tem quem lhe ouça. Quer ver um pregador feliz? Vou te dar um spoiler. É ver que quando ele prega, alguém está recebendo alguma coisa. Paulo prega, só o pastor entendeu, misericórdia. Quer ver um pregador feliz? É quem lhe ouve e entender o que ele prega, de modo que quando ele começa a pregar, há uma manifestação de quem está ouvindo, porque a palavra está sendo semeada e ela está enraizando. Eles chegam num momento de renúncia tão grande que eles têm uma estratégia. Por quê? Porque eles precisam agora destruir os altares que eles haviam criado dentro da sua própria casa. E sabe como que eles vão destruir? Alguém vai procurar Paulo e vai dar uma ideia. Paulo, por que não façamos então uma fogueira? E nessa fogueira nós depositamos todos os nossos ídolos particulares. Ah, irmão, mexeu com Paulo. Eu imagino que Paulo deve ter dito assim: não vamos então, combinado. Quem traz a lenha, quem traz o fogo, eu levo a palavra. E na medida que eu for pregando, vocês aumentem a fogueira e lancem os seus artefatos, os seus falsos deuses na fogueira. Olha para cá, Paulo está pregando, alguém lança fogueira, oh glória. Paulo está pregando, vem o segundo, lança fogueira. Paulo está pregando, o terceiro vem e lança fogueira. A fogueira agora está em chamas, pastor Leandro. A fogueira agora está crescendo. Demétrio está do lado de fora e ele deve dizer assim: o que é isso? Há uma profanação da nossa fé, que diz respeito com os nossos deuses, que diz respeito à nossa entidade espiritual. Porque na medida que esse homem prega, o que ele prega ao ponto de fazer com que você reivindique a sua fé. O que é isso que ele fala? Ao ponto de alterar o teu coração, de alterar a sua mente. Paulo sabe o que é isso? Renovação, oh glória. Paulo sabe o que é isso? Renovação na mente. Quando a mente passa pelo processo da renovação, a mente faz a alma receber a Cristo, de modo que o Espírito começa a externar, começa a manifestar aquilo de fato que ele crê. Eles estão dizendo: se é para provar que eu renuncio à falsa fé, estou me entregando a esse Cristo de Paulo, eu estou disposto a queimar o que for nessa fogueira, eu estou disposto a depositar o que for sobre esta fogueira. Olha para cá, a palavra que Paulo prega é uma verdade poderosa, de modo que aquilo que é feito no oculto dentro da casa precisa ser exposto do lado de fora. Eles não estão apenas renunciando os vossos deuses, mas eles estão dispostos: Senhor, aquilo que eu faço no secreto, que não pode ser manifesto diante dos homens, a prova do meu arrependimento é confessar, a prova do meu arrependimento é botar para fora. Aquele que confessa e larga, ó glória, esse alcança perdão. O Senhor está falando com alguém: está na hora de você destruir os seus próprios altares do lado de dentro, porque a verdade vai entrar, ó glória. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. E na medida que a verdade entrar, vai cair o falso culto, vai cair o falso Deus, vai cair o falso profeta, mas a verdade vai entrar. Quem acredita nisso, joga as duas mãos no céu e enche esse lugar de glória. Olha para cá. Você precisa entender que para Cristo entrar, algumas coisas que não cabem Ele lá dentro precisa ser exposto para fora.
glória, vou repetir. Para ele entrar, algumas coisas precisam mudar lá dentro. O problema é que a gente vive um nível de conformidade espiritual que dá para adequar só para ter Jesus em casa. O problema é que a gente quer ter Jesus a qualquer custo. Irmão, há um custo em seguir Jesus. Jonas Madureira tem um livro que chama-se O Custo do Discipulado. Nesse livro, ele vai deixar isso muito evidenciado. Ele fala que é um custo a seguir Jesus. E ele apresenta o custo. Ele apresenta o custo do negar a si mesmo, o custo de tomar a sua cruz e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele deixa isso muito evidenciado. E olha para cá, eu gosto de quando ele aplica o conceito de multidão. Por quê? Porque Lucas vai dizer que de forma recorrente e diária, uma grande multidão acompanhava Jesus, sim ou não? Lucas diz isso, uma grande multidão acompanhava a Jesus. Só que olha para cá, eu não tenho nada contra a multidão, não tem. Só que a gente precisa se identificar no meio dela. E quando Jonas Madureira ele vai conceituar a multidão, sabe o que ele diz? Ele diz que multidão é um volume de massa cinzenta, sem identificação, sem registro, sem manifestação de fato quem ele é. Ele diz que multidão é um volume de pessoas que seguem a Jesus, mas não vivem com Jesus. Elas seguem a Jesus de forma recorrente. Jesus, todas as vezes que operava grandes sinais e prodígios, pastor Leandro, ele era cercado por uma grande multidão, sim ou não? Só que todas as vezes que Jesus ia falar coisas mais sérias, não era a multidão que estava com ele para ouvir, eram os teus discípulos. Marcos deixa isso muito manifesto na sua carta. Nós entendemos, através de Marcos, que quando Jesus queria tratar alguns assuntos com a multidão, ele manifestava a sua pregação pela utilização das parábolas. Mas Marcos também diz que quando ele falava com seus discípulos de forma direta, ele manifestava para eles a verdade. Isso fica muito evidenciado quando Jesus começa a trazer a introdução do assunto no tocante à sua morte. Sabe como que Jesus introduz esse assunto da sua morte? Ele vai olhar para eles e vai dizer assim: ei, quem os homens dizem que eu sou? Ali Jesus precisa estabelecer se de fato discípulo está entendendo a mensagem pregada. Alguém vai dizer assim: alguém disse que o Senhor é um grande profeta como Elias. Outros dizem que o Senhor é um grande profeta. Aí vem Pedrão. Aí Pedrão fala assim: para nós tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala: era o que eu precisava. Aí Jesus fala: pois bem, eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Olha para cá. Quando Jesus fala do tocante à sua morte, pastor Leandro, ele vai profetizar acerca dele mesmo, pastor Lucas. Só que ele vai entregar duas profecias acerca dele mesmo. A primeira profecia é acerca da certeza da sua morte: vou morrer. A segunda profecia é a profecia acerca da sua ressurreição. Mas parece que quando ele fala a palavra morrer, há um bloqueio na mente deles. Tati, há um bloqueio. Eles não sabem lidar com a verdade de que Cristo está falando: eu vou morrer. Irmão, se sou eu falo assim: ô filho, eu vou morrer, ignorância, mas eu vou ressuscitar. Sabe aquela chacoalhada? Mas Jesus fala por algumas vezes: eu morrerei e vou ressuscitar. Só que o que eles só se lembram? De que ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Olha para cá. Há uma problemática envolvendo nisso. Por quê? Quem se esquece da ressurreição não é a multidão. Quem se esquece é o discípulo.
Se fosse da multidão, tudo bem. Por quê? Porque a multidão é a clara manifestação que é possível seguir Jesus sem estabelecer relacionamento. Eu gosto dele, eu vou lá, mas eu não largo o pecado. O que é isso? Multidão. Você é atraído por aquilo que ele faz, mas você não quer ser impactado por aquilo que ele é. E nós temos uma problemática nisso. Porque todas as vezes que de forma consciente você que é salvo decide pecar, você está colocando sobre você uma crise de identidade. E olha para cá, a identidade do cristão não é construída, ela foi recebida. Gênesis capítulo de número 1, quando ele mesmo diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Todas as vezes que nós decidimos de forma consciente pecar, nós estamos abrindo mão, da nossa identidade. Olha para cá, o problema do pecado é isso: você perde a sua identificação. E olha para cá, o pior ainda do pecado é que você perde consciente. Jesus está batendo nessa tecla com quem lhe ouve, discípulo. Com quem ele aplica a doutrina, discípulo. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E olha para cá, Mateus vai dizer que quando Jesus é sepultado, Elias, todos aqueles que tramaram a morte, primeira, segunda e terceira instância romana, eles vão se reunir. Por quê? Porque de sexta para sábado não há paz no coração de quem decretou a morte, de modo que eles vão interromper aquilo que eles guardavam, que era o sábado, para tratar de um assunto. Olha para cá, quando nós lemos Mateus, se não me falha a memória, capítulo 66, é isso. Deixa eu brincar, irmãos, eu sou ruim para guardar endereço de Bíblia. Versículo 66, perdão, não tem capítulo 66, Mateus. Aleluia, Jesus está aqui. Mateus capítulo 27, perdão. O capítulo 27, versículo de 1 diz assim: e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para matarem. Olha para cá. Eles vão fazer uma reunião escondida, secreta, para tratar a morte de Jesus. Só que depois que Jesus morre, eles vão convocar uma reunião secreta também no sábado. Por quê? Porque enquanto a primeira reunião era a preocupação de matar, a segunda reunião era a preocupação dele ressuscitar. Por quê? Porque os discípulos se esquecem que ele falou que ele ressuscitaria. Só que quem tramou a morte, lembra. E por se lembrar, alguém vai correr até a instância romana e vai dizer assim: lembramos-nos de que aquele embusteiro disse que morreria, mas ressuscitaria. O problema é que na hora da crise de identidade, nós esquecemos daquilo que ele falou a nosso respeito. Como pode? Aqueles que andam com Jesus se esqueceram, mas o que tramou a morte lembrou. Irmão, não estou fugindo do texto aplicado que a gente leu aqui não. Vou retornar para ele. Mas olha para cá. Eu iniciei a mensagem dizendo que o reino das trevas é um reino extremamente organizado, sim ou não? Aonde estão esses discípulos que não estão ansiosos pela ressurreição? Porque enquanto há um bloqueio na mente, o adversário não descansa. A prova disso é que eles dão uma ordem. E qual é a ordem? Aumente o número da guarda, dobre a vigília,
Pega uma pedra, sela a pedra na porta. Ninguém pode chegar perto do sepulcro. Eles estão tentando garantir que a palavra que ele havia entregue sobre si próprio não se cumpra. Sabe o que é isso? Você pode até ter se esquecido da tua promessa, mas o adversário da tua alma se lembra. E por ele se lembrar, ele investe o que for preciso só para você não chegar onde Deus quer te colocar. Eu estou sentindo Jesus aqui, porque alguém se esqueceu, pastor Leandro. Eu não sei se foi na decepção, se foi na fraqueza, eu não sei. Eu não sei se as coisas fugiram do seu controle, eu não sei, mas pelo amor de Deus, há um memorial a teu respeito. Eu vou falar até alguém entender. Há um memorial a teu respeito. A sua fraqueza não anula aquilo que ele falou acerca de você. A sua fase ruim não tem poder de bloquear a palavra que ele liberou a teu respeito. A sua falta de credibilidade. Ei, olha pra cá. Eu tô pregando pra gente aqui que em algum momento da tua vida você se deparou com uma palavra profética. Eu não sei se foi numa vigília, eu não sei se foi num culto de círculo de oração, sabe? Mas o Senhor falou com você. Eu não sei se foi através da irmãzinha do coque que vem marchando na tua frente, botou a mão no teu peito e gritou: assim te diz o Senhor. Eu não sei se foi na revelação de um sonho, mas em algum momento o Senhor te parou só para poder manifestar a você a necessidade que Ele tem de que você esteja na posição para viver aquilo que Ele quer que você viva. Então nesta noite eu não vim te motivar, porque esse não é meu papel. Nesta noite eu não vim te trazer uma palavra de autoajuda, não. Eu vim como soldado do exército de Deus a tocar no teu ombro e dizer: toma posição, porque tem promessa. Se levanta desse quarto escuro, porque tem promessa. Você não é fruto do acaso, você não é uma decepção familiar. Você é alguém que o Senhor sonhou um dia, e no que depender dele, você vai passar pela porta, ele vai fechar a porta, e você vai viver o que ele falou. Eu estou pregando pra gente aqui que já recebeu níveis de promessa, que quando foi recebida tu deve ter dito assim: ah, tá de sacanagem, tá de brincadeira. Eu mesmo já recebi algumas promessas, a Maria Tonela é uma. Irmão, eu estava decidido, eu e a Natália malha pronta, não foi? Falando: vamos embora, Deus vai nos levar daqui, vamos embora. Nem sabia de Maria Antonella. Preguei à noite, a profetisa profetizou, confirmou no meu coração, porque Deus já havia falado comigo. Falei com Natália: vamos embora. Na outra semana, vendo o jogo do Mengão, Natália me mostra o teste de gravidez. Irmão, o mesmo varão que me levou lá me trouxe de volta. Sentei, falei: Jesus dos crentes. Falei dentro de mim: acabou, já era. Meu Deus. Na outra semana eu fui ministrar, entrei dentro de um Uber. Quando eu cheguei na porta da igreja para descer, pastor Lucas, a senhora que dirigiu o Uber olhou para trás, virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, eu sou missionária da casa do Senhor. Amém. Ela falou o nome da igreja. Eu falei: glória a Deus, eu sei que lá tem profeta de Deus. Ela falou assim, ela apontou o dedo para o banco de trás e falou assim: assim diz o Senhor, a promessa que eu te fiz, a mala está pronta, e aquela que a tua esposa carrega no ventre não vai anular, vai os 3. Deus ainda cochicha segredos nos ouvidos de quem o teme. Não, vou repetir. Deus ainda
ainda cochicha, Fábio, segredo nos ouvidos de quem o teme. Se Satanás levanta de cá os seus falsos profetas, Deus levanta as irmãs metralhadoras do círculo de oração, debaixo de um fogo, de um poder. Ó glória, irmão. Perigo é crente que ora. Perigo é crente que ora. Por quê? Porque eles veem coisas que nós não vemos. Deus revela para eles coisas que o nosso coração não vê. Ó glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está falando. Eu falei com você naquela manhã de consagração. Eu falei com você naquela manhã a qual ninguém queria fazer, mas você se voluntariou e foi decepcionado. O Senhor está dizendo para alguém que hoje é noite de eu curar esses traumas, de eu sarar essas feridas. O Senhor está dizendo: não, você não vai andar mais machucado. O Senhor está dizendo: aqui é casa de Maqui. A casa de Maqui tem remédio. A casa de Maqui tem estadia. Na casa de Maqui tem cuidado. Se lá fora não cuidou, se aonde você estava não cuidou, não tem problema. Deus muda o ambiente, Deus troca o lugar, mas aquilo que Ele falou não se perde. Eu estou sentindo Jesus aqui. E na medida que eu estou pregando, o Senhor acaba de me falar: diga para minha igreja, eu estou mudando posições aqui. Eu estou, glória, eu estou mudando posições aqui. Te prepara. É no vale do rejeitado que Ele vai gritar teu nome. É no vale do esquecimento que Ele vai gritar teu nome. O problema é que você passou a ouvir gente que você não deveria ter ouvido. E pior, você deu a permissão. Que permissão? De que a opinião dele possa influenciar o teu destino. Não limite o que Deus falou a teu respeito por opiniões de pessoas que não podem promover acesso a você. Está na hora de você bloquear essas vozes. Olha para cá. Você está vendo que eu sou meio atrapalhado para pregar. Eu viro para cá, eu viro para lá. Fui pregar numa igreja de pastor Justino que a gente não pode nem tocar no microfone. Fica aqui assim, ó, pedestal. Preguei. Atrapalhado do jeito que eu sou, viro para cá, para lá. É uma igreja muito tradicional, uma tribuna grande, com os homens do bigode. É, irmão, esses homens perigosos. Os homens do bigode. Acabei de pregar, o pastor falou assim: vem cá, falar com você. Falei: amém. Aí virou pra mim, arrumando minha gola, sabe, que tem uns lugares que a gente tem que perguntar: como é que tem que ir de roupa aí? É, irmão, o negócio é feio. Arrumando minha gola aqui, ele falou: deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma palavrinha boa, você prega direitinho, mas deixa eu te dar um conselho para a vida. Eu falei, dentro de mim, eu falei: lá vem. Aí ele: quando você for pregar, não interaja com quem está da sua volta. Aí ele comigo: quando você for pregar, não vira para trás, é antiético. Não convém. Falei: aham. Natália sabe, irmão, eu sou pavio curto, misericórdia, estou em processo de libertação, sim ou não? Sim. Deus está me libertando, sim ou não? Sim. Amém. Olha para Deus libertar. Todas as vezes que você fala para Deus, liberto mais, Deus está libertando. Só que eu tenho uma coisa, eu tenho respeito pelas pessoas mais velhas. E mesmo eu discordando, eu jamais vou faltar com respeito. Ele virou para mim e falou assim: é ruim para a gente que está sentado ali lhe assistir, essa inquietação. Eu falei: ah, Jesus. Aí essa semana,
Eu havia ouvido, essa semana recente que se passou, eu havia ouvido algo que não veio bem no meu coração. E eu lembrei desse episódio. Acabei de estacionar o carro, estou indo para o escritório, eu ouvi isso. Veio no meu coração isso. E eu falei, Senhor, tem hora que a gente apanha sem nem ter motivo. Eu falei, Senhor, vê se pode. Vão me falar que eu sou atrapalhado para pregar. Vão falar que tem que pregar parado. Aí o Espírito Santo gritou. Isso que eu falei com vocês. O Espírito Santo gritou assim: não permita que opiniões exerçam sobre você o poder de definir o teu destino. Aí eu estou descendo a Espírito Santo ali, Espírito Santo, sabe? E o Espírito Santo começou a palestrar comigo. Eu falei, estou gostando disso, Jesus já falando. Eu falei, mas ele falou isso de mim. Aí o Espírito gritou no meu coração e no meu ouvido, sabe o que? Aonde ele estava quando você tentou suicídio e a sua irmã teve que te carregar porque você estava dopado de medicamento. Aonde ele estava? Aí o Senhor começou a trazer na minha memória quando eu vivia mais grogue do que tudo. Por quê? Porque fazia tratamento de depressão, pastor Justino. E se eu me levantasse sozinho, eu caía de tão dopado. Por quê? Porque eu tinha uma insônia do tamanho do inferno, irmãos. Eu já passei 25 noites acordado, sem dormir, com dose alta e máxima de tarjado, a ponto do meu pai pedir para o psiquiatra aumentar. O psiquiatra fala assim, não tem como, ele já está tomando o máximo da dose. E meu pai fala, mas ele não dorme. E o Espírito Santo gritava, rapaz. E na medida que o Espírito Santo falava no meu ouvido, assim, onde ele estava, eu me lembrava de eu fazendo minhas atrapalhadas no púlpito. Você precisa entender que nem todo mundo, Elias, vai suportar o que você carrega. Pastor Leandro Justino, nem todo mundo vai ter o discernimento daquilo que Deus deu para você. Não vai. Amor, nem todo mundo vai ter a sabedoria que você tem. E por não ter, ao invés de sentar para lhe ouvir, vai exercer força para que você perda a posição de fala. Ah, pregador, tu vem com essa mensagenzinha de colocar um contra o outro. Não, estou pregando verdade. Só entende de promessa quem já foi alcançado por uma palavra profética. Só entende de ministério quem já chegou sozinho para poder abrir culto na igreja e olhar para trás, não ter ninguém. Mas na fé, você continuou de joelho dobrado e sabia que quando se levantasse só teria você e a sua família, mas você sabia que você estava em processo de crescimento e ninguém nasce grande. Aí Satanás levanta os enviados do inferno só para poder tentar te tirar da rota. O problema é esse, que quem não entende do Espírito se incomoda com o volume do teu glória. Quem não entende o preço que você paga, Fabinho, para estar ali não tocando, mas adorando, não sabe que quando você está com aquela expressão facial, não é apenas sorriso, mas é o corpo dizendo, ai Senhor, toma que é teu, toma que é teu, toma que é teu, toma que é teu, por não entender. Não quer que você exerça. Eu estou pregando para gente aqui que já teve microfone tomado da mão, pastor Lucas. Eu estou pregando para gente aqui que já teve bloqueios no teu ministério e você entrou em crise existencial dizendo, Senhor, não, tudo que foi falado é mentira. Eu estou pregando para gente aqui que carrega feridas porque não soube, ou melhor, não souberam tratar do seu talento, tratar do seu ministério, tratar da sua chamada. Eu entendo que talento precisa ser aperfeiçoado, sim ou não?
só que só se aperfeiçoa praticando. Que visão de crescimento é essa que não te deixa avançar? A Natália está exercendo a misericórdia do Senhor comigo. Por quê? Porque ela está passando por uma fase. Deus enviou um professor para ela, Jesus dos crentes. A menina canta o dia inteiro. Pastor, é da hora que acorda, na hora que vai dormir. Entra no carro, está cantando. Eu sei que quando chegar em casa eu vou entrar no vento. Elias, é um tal de um belt que até a Maria fica assim: ei! Oh! Irmão, é da hora que eu acordo até a hora de dormir. E pior, tem hora que eu abro o WhatsApp, pastor, ela está exercendo o WhatsApp. Eu falo com ela, hoje mesmo eu falei com ela: menina, essa técnica aí parece que você está enfiando o dedo na goela para vomitar. O que é isso? Aí ela falou: é assim. Eu falei: coisa feia. Aí depois eu falei: mas me desculpa, às vezes eu sou leigo. Desculpa. Por quê? Porque eu não entendo, e o problema é esse. Quem não entende querer falar de coisas que não domina. E nisso, bloqueios são formados, Sara. Crente retraído, pastor Lucas. Crente inseguro, pastor Lucas. Crente que o tempo inteiro está exercendo o ministério na necessidade e na preocupação de estar suprindo a expectativa de quem está lhe ouvindo. E nessa necessidade de suprir a expectativa, você faz tudo menos espontaneidade em adorar. Irmão, eu sei que tem cronograma, mas tem hora que Deus vai botar um espontâneo na boca do levita e ó. Ah, dá licença, bobo. Ah não, segura um pouquinho. Que segura o quê, irmão? Sai fora. Pelo amor de Deus. Tem dia, pregador, que você vai subir com o esboço pronto, e quando você tomar a tribuna, o Senhor vai falar: fecha o esboço. Pelo amor de Deus. Não, eu não estou querendo trazer essa infusão pentecostal de que Deus só trabalha com a palavra revelada, com louvor revelado. Não, eu entendo que Deus, Ele trabalha e vai te usar naquilo que você sabe. Sim. Mas tem hora também que Ele vai mudar o script. Tem hora que você vai começar cantando o escape e vai terminar cantando distante de ti, Senhor, não posso viver. E tá tudo certo. Só que a gente quer dominar o culto do nosso jeito. Se Paulo pregasse do jeito que ele quisesse, ele não impactaria tanta geração como impactou. A prova disso é que ele vai dizer: aquilo que eu quero, eu não faço. É Paulo dizendo: eu já entendi, Senhor, que neste relacionamento que eu estabeleci contigo, o controle está nas suas mãos. O problema é esse. Deus está falando com alguém que você quer ser muito politicamente correto. E por você ser muito politicamente correto, você não entra na brecha que eu quero que você entre. Você não manifesta aquilo que eu quero que você manifesta. Por você ser muito politicamente, você tem medo de dar um volume de glória mais alto, com preocupação daquele que está do teu lado de incomodar. Por você ser politicamente correto, você segura o Espírito. Parece que você tenta amordaçar o Espírito. O Espírito está te beliscando, falando: deixa rolar uma lágrima nesse rosto aí. E você está dizendo: não posso, porque vão achar que eu estou tendo necessidade das coisas. O Espírito dizendo assim: rapaz, tem dias que o que vai melhorar para você não é uma imposição de mão, mas é um coração rasgado no altar.
O Senhor está dizendo assim: tem situações da sua vida que só vai melhorar na hora que você desarmar esse soldado, esse delegado com cara brava, e deixar o menino voltar às primeiras obras, ó glória, e você chorar, e a lágrima correr, a lágrima escorrer. O Senhor está dizendo: o problema é que você se perdeu no meio do caminho. Estou encaminhando para o final. E por se perder, você não consegue romper com aquilo que Deus falou que você romperia. Só que Paulo, pastor, está vivendo o ápice ministerial, de modo que ele já tem um entendimento, Fábio, que tudo que ele produz glorifica a Deus. Coisa boa é crente que se encontrou em Jesus. Por Paulo, Fábio, se identificar no corpo de Cristo, ele não tem mais dificuldade de pregar a verdade que Deus estabeleceu para que ele pregue. Por quê? Porque ele sabe que a pregação do pregador não precisa passar pelo funil da aprovação de quem lhe ouve. E o problema da gente que chega nesse nível está aqui. A gente prega não aquilo que a gente quer, sabe? Mas é aquilo que Deus manda pregar. A gente canta não aquilo que a gente quer cantar, mas aquilo que Deus manda que você cante. Aquilo que Paulo carrega começa a produzir efeito. Começa a produzir o quê? Efeito. Por quê? Porque Paulo ele se desenvolveu. Por se desenvolver, Paulo passou pela fase da maturidade. Entenda, o propósito do discipulado de Cristo não é a estagnação espiritual, mas é que a maturidade manifeste em nós. Entenda que isso é processual. A maturidade em nós, ela é processual. A maturidade em nós precisa ser estimulada, precisa ser desenvolvida. Pregador, como eu amadureço? Criando raiz, enraizando, firmando em Cristo. Jeremias capítulo 17 vai dizer: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha que ele diz: ele será como árvore plantada. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Paulo vai dizer para a igreja estabelecida em Colossos, capítulo de número 2: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados. Processual. Primeiro, para atingir a maturidade, eu preciso enraizar. Olha para cá. Uma vez que eu crio raízes, crescimento é inevitável. E viajou, vou repetir. O momento que eu crio raízes, crescimento é inevitável. 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento. Colossenses 1,10: para que vivam de maneira digna do Senhor em tudo o que possam agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha para cá. Uma vez que eu estabeleço o processo da maturidade, eu vou criar raízes. Uma vez que eu vou criar raízes, crescer é inevitável. Uma vez que eu cresço, os frutos são manifestos. Os 4 estão entendendo onde eu vou chegar. Se eu criei raiz, eu cresço.
Se eu cresço, eu gero os frutos. E olha para cá. Os frutos é a manifestação da tua maturidade. Eu amadureci de modo que os frutos são evidenciados em mim. E olha para cá. Quem produz frutos não precisa disputar oportunidade. O lado direito entendeu, vou falar para o esquerdo. Quem produz fruto não precisa brigar por oportunidade. Por quê? Porque o fruto é manifesto. E a única forma de evitar o fruto é destruindo a copa da árvore, é cortando o tronco, é arrancando o ar. Só que tem um problema, me pergunta qual? Você foi plantado em Cristo. Não tem espírito maligno que te arranque dele. Por quê? Porque você está enraizado em Cristo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? A cidade de Éfeso tem a sua cultura local, tem a sua fé local. Só que aquilo que Paulo enraizou em verdade vai crescer. Pode demorar 1, 2, 3 anos. Fruto de crescimento estabelecido em verdade, Elias, vai ser manifesto. Deus está falando isso com alguém que sabe o quê? Calma. Uma hora o fruto vai brotar. Ai, Senhor, mas e se não entenderem? O problema deles. Mas e se não aceitarem Jesus? Problema deles. Olha para cá. O Deus que você serve é especialista em olhar para você e dizer: levanta-te. Olha para cá. Israel está diante do mar. Moisés, é só água. Moisés fala, como um bom líder espiritual, vamos orar. E na oração que ele estabelece com Deus, Deus responde para ele: quem mandou parar? Diga o povo que marche. Mas o teu problema, vou falar na cara porque eu não sou falso. O teu problema é que Deus já falou com você. Só que você é tão medroso que você vem, vou fazer a prova com Deus, vamos lá. Se a irmã da camisa vermelha com a Sara de tia Rosa vir falar comigo e botar uma mão no meu peito e mais, falar que o meu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí sim eu vou saber que é Deus. O problema está aí. Se você não acredita na mensagem que você recebeu, ninguém à sua volta tem a obrigação de acreditar também. E eu posso falar uma coisa para você ficar de pé e a gente finalizar? Vai ser do jeito que Deus falou. Mas Éfeso tem a sua própria religião, problema de lá. A verdade está chegando. Vai ser do jeito que Deus falou. Não, pastor Lucas entendeu e jogou a mão por lá. Pastor Leandro, vai ser do jeito que Deus falou. E quem não suportar o teu brilho, que feche o olho, porque vai ser do jeito que Deus falou. E quem não tolerar a tua voz, que tape os ouvidos, porque vai ser do jeito que Deus falou. Fica de pé, fica de pé.
Mas tu está falando esse negócio, mas não tem noção do lugar que Deus me colocou para florescer. Tu não tem noção. Mas tu está falando esse negócio é porque você não conhece o meu chefe. Tu não tem noção. Ah, eu vou entregar, Jesus. Mas tu está falando esse negócio é porque você não sabe que todas as vezes que eu vou dar uma sugestão, algo que é para a gente poder fazer uma melhoria, não é bem recebido, mas é fácil você falar isso, mas tu não sabe, a minha casa está quebrada, mas as drogas alcançou meus familiares, mas Jesus está falando com alguém. O crime entrou na minha família, Malice, agora. Uma inverdade destruiu meu casamento, Malice, e agora? Oh, vai ser do jeito que Deus falou. Mas sua porta fechou. Eu fui exposto. A minha família foi exposta. Alguém está dizendo assim, Marcos, desculpa, mas essa realidade da tua palavra não cabe lá em casa. Olha pra cá. Tu serve um Deus que basta uma palavra. Oh, lá que você voou. Pastor, basta uma palavra. E olha pra cá. Tem horas que pro teu crescimento a palavra de comando de Deus será: saia. Mas também tem horas que para o teu crescimento a palavra de Deus será: fica. O Senhor acaba de me falar que Ele está bloqueando palavras do mundo espiritual. A deusa de Éfeso caiu por terra quando Paulo se posicionou. Deus está falando com alguém. Tem coisas que só vai mudar quando você posicionar lá dentro. Eu estou sentindo Jesus. Eu não sei qual é a entidade maligna que rege esse bairro, irmão. Não sei. Só que o Deus que a gente serve, Ele manda na água, Ele manda no vento, Ele manda no céu, Ele manda na terra. E para provar que Ele não perdeu o controle, quando Ele ressuscitou, Ele tomou a chave da morte, Ele tomou a chave do inferno. O Deus que você serve, Ele faz caminho no meio do mar, Ele faz água brotar da rocha, Ele faz fogo descer do céu, Ele faz vento agitado se calar. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. O ministério de louvor vai adorar. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Amanheceu, fecha teus olhos. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Jesus está tratando com alguém.
decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhando todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Olha o que Ele está falando com você. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. Deus te trouxe aqui nesta noite para isso. Porque Ele precisava movimentar alguma coisa dentro de você. Para você entender que por maior que seja a sua desculpa, parar não é negociável. Vou repetir. Por maior que seja a tua desculpa, parar não é negociável, Elias. Pregador, mas não me deram a oportunidade. Parar não é negociável. Não me usaram da forma que eu precisava ser usado. Parar não é negociável. Tá doendo. Vai doendo. Fui traído, Tati. Vai traído mesmo. Me decepcionaram. Prega decepcionado. Canta decepcionado. Profetiza decepcionado. Só que parar não é negociável. Deus está dizendo, você vai pegar a rede. O que é isso? O que é a rede? É o talento que eu te dei. Pega esse talento. Tira dessa gaveta que você colocou. O Senhor está dizendo para alguém, eu não te dei talento para ser enterrado. O Senhor está dizendo para alguém, eu não te levantei para ser parado por bloqueios emocionais. O Senhor está dizendo, pega essa rede, lava essa rede. E o que eu faço? Pego o barco, volta pro mar, volta pro mar, volta pro mar. Parar não é negociável. Não perdi o controle, a sua história estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido.
dia Ele se levantou e mandou eu vir aqui te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Aleluia. Eu não perdi o controle, não. Só quem acredita nessa verdade, que Deus não perdeu o controle, levanta a sua mão para o alto e glorifica o nome de Jesus Cristo. Vocês não têm noção do que Deus acabou de falar conosco aqui nessa noite. Não se espantem se quando vocês chegarem em casa algumas coisas mudarem de lugar. Não se espantem se no meio da sua semana algumas pessoas te deixarem. Não se espantem se algumas coisas estranhas acontecerem com vocês. Deus está falando assim: vocês chegaram com a verdade. Vocês receberam hoje de Deus algo diferente. E aonde vocês colocarem a planta dos teus pés, o inimigo vai bater em retirada. Porque assim diz o Senhor: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando ele não te queimará, pois Deus está contigo, filho. Ele está contigo, Ele está contigo, está contigo, Ele está contigo. Esse teu barco parece naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. quem vem é Jesus. Olha quem está vindo aí na sua vida resolvendo esses problemas. Parece que Ele está dando uma ordem. Ele é o dono. Ele faz. Ele pode. Ele faz. Ele pode. Ele faz. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo,